Olá pessoal, boa noite, muito boa noite. Hoje, dia 24 de abril de 2024, nós vamos começar mais uma live semanal, né? A nossa live semanal hoje, às 7h30 da noite, com um pouquinho de atraso ainda, né? Mas eu acho que é muito importante o tema também que eu vou abranger hoje, né? O tema da nossa live é menopausa e saúde óssea. Faz todo sentido a gente falar um pouco mais sobre essa saúde óssea, afinal de contas, já está mais do que comprovado que quanto mais os nossos ossos forem fortes e firmes, nós vamos ter maior longevidade. Até porque a gente precisa também, quem tem um osso forte geralmente também tem uma musculatura boa, né? Então essas duas coisas combinadas é que vão dar não só bem-estar, saúde de uma maneira geral, mas vão nos levar para viver mais e melhor. Então, para quem não me conhece, eu sou Roseli Rossi, nutricionista, especialista em nutrição clínica, funcional, gastroenterologia e me dedico muito ao estudo da saúde da mulher, a menopausa, enfim, a pessoas que precisam e querem ser ajudadas, né? Essa é a minha grande missão. E fazendo essa live semanal de uma forma que vocês consigam obter através delas informações importantes para vocês colocarem no dia a dia de vocês, para vocês poderem entender um pouquinho melhor de que maneira eu posso prevenir, ou se eu já tenho uma patologia instalada, disfunção instalada, algum problema ósseo, articular, uma osteopenia, uma osteoporose, o que eu posso fazer para poder prevenir que isso se evolua? Porque senão é cuidar com dor, é cuidar de dor, limitações, né, que podem comprometer muito a qualidade de vida, comprometer até a prática de exercício de vocês, que vai interferindo em outras coisas, porque acaba sendo um efeito em cascata, né? E como hoje a gente vive, a nossa longevidade está prevista para 85 anos em média, a gente tem que preparar a nossa população e todos vocês que estão interessados aqui comigo a como a gente pode chegar lá. E o osso faz parte, gente, né, da estrutura do nosso corpo. Então a gente precisa ter uma saúde óssea boa. Bom, boa noite a todos vocês que já entraram, né? Oi, Fábio, é isso? Margot, Roberto, Luciano, que eu já vi aqui, Jota. Embora eu tenha falado, né, que é menopausa e saúde óssea, isso também, todas as informações que eu vou dar, também podem servir para qualquer pessoa, inclusive do sexo masculino, né? Porque afinal de contas o homem ele tem menos incidência de problema osteoarticular, a mulher tem mais e vocês vão saber por quê. Mas também tem uma grande parcela de homens que tem esse tipo de problema, então já vai servir. Oi, Cláudia, Sônia. Bom, pessoal, boa noite a todos vocês que estão chegando agora. Só para saber, oi, Keila, que hoje a gente tá... Luciane, doutora, acompanha também Passim. Inclusive vou fazer uma aula linda sobre lipedema, que eu vou preparar com o maior carinho, né? Pode ficar atentas aí, eu vou fazer uma aula para médicos sobre lipedemas, porque os médicos precisam saber que a alimentação tem tudo a ver, ou tem uma grande influência sobre o tratamento do lipedema, tá? Oi, Fabiana. Oi, Gonzaga, é isso? Cristiane, Vânia. Bom, oi, doutor, eu tenho osteopenia. Pois é, então a live também é para você. Em primeiro lugar, eu vou dar algumas introduções para vocês entenderem o porquê que eu até fiz mais uma vez a live com esse tema. Nós temos só de problemas articulares, né, osteoarticulares, 15 milhões de brasileiros. Com problemas de osteopenia, osteoporose, que é o enfraquecimento da massa óssea, a gente tem 10 milhões de brasileiros. É muita gente que sofre disso. E como eu falei para vocês, eu vejo hoje esse tipo de problema já acontecendo precocemente. E isso tem porquê, né? Não é por acaso. Então a gente tem que realmente alertar, não só aos adultos, mas também às crianças, aos adolescentes, porque esse problema vem não só deles, mas também até da mãe que está gerando esse filho, né? Tem que ter essa consciência com relação a isso. É muita gente e as causas podem ser
se você sabe, é lógico, a informação, você pode evitar que você tenha esse problema, tá? Vejam bem, qual a diferença de eu ter osteoartrite ou ter uma osteopenia? Quando a gente fala de osteoartrite, problemas osteoarticulares, a gente está falando de um desgaste de cartilagem, que é como se fosse um colchão, né, uma cartilagem que está ali entre as articulações. E essa cartilagem começa a ter com o tempo desgastes. E aí você começa a perder o líquido entre essas articulações, desgastar essas articulações e começa a bater osso com osso. Isso promove uma inflamação, promove dor e promove o que? Limitação. Quanto mais eu vou limitar os meus movimentos, eu vou começar a atrofiar inclusive aquela musculatura que está guardando, protegendo aquela articulação. Então a pessoa poupa mais aquela articulação porque dói e começa a ter problemas em outros lugares, porque o corpo ele vai começar a sofrer adaptações, tá? E aí, por você não exercitar aquela articulação que está comprometida, você começa a ter uma menor capacidade de força muscular ali, né? Que isso vai piorando cada vez mais o quadro. Por isso que a gente tem que interromper isso e começar a tratar desse problema articular. Então, quando o problema é articular, eu vou tratar de um jeito. Agora, o outro problema seria eu ter um enfraquecimento na massa óssea, tá? Que aí isso acontece por várias causas que eu vou falar. E aí o que acontece, gente? Eu começo a ter um osso mais poroso, eu tenho um desgaste ósseo e nessa condição eu vou ter mais risco de fraturas, que é também um problemaço, né? Você imagina, eu já atendi pessoas que chegaram a ter uma doença que a gente chama ossos de vidro, de tanto enfraquecimento ósseo que tinha. Então isso chegou a um ponto muito grave, né? Então a gente tem que ter um cuidado especial. E eu vejo às vezes mulheres com 35 anos desenvolvendo osteopenia. Tem algumas influências genéticas? Tem. A gente pode ter polimorfismos que podem dar pra gente uma maior condição de ter uma inflamação maior articular, de ter mais risco de lesões articulares e também essa questão da massa óssea, em virtude de você às vezes ter uma baixa metabolização de cálcio, de vitamina D, de magnésio, que são nutrientes importantes para a saúde óssea. Então, se você tiver algum polimorfismo, num sentido ou no outro, você vai ser uma pessoa que vai ser mais sujeita a desenvolver algum problema articular, uma lesão, vai ter com muito mais facilidade, assim como um desgaste ósseo. Mas, quando a gente sabe disso, quando faz o laudo do exame e a gente observa esses polimorfismos que me falam sobre isso, eu já vou entrar com algumas estratégias de prevenção para não chegar a desenvolver esse problema. Como eu sei que esse tipo de exame é um exame que hoje está começando a vir mais à tona, tipo as pessoas estão tendo um pouco mais acesso, mais interesse de fazer, mais conhecimento, né? Mas ainda está aquém da maioria da população fazer, eu não vou contar com esse exame genético, mas eu quero falar com vocês sobre estilo de vida, o que eu posso fazer, doutora, para ter mais saúde óssea, seja para não desenvolver o problema da osteopenia e osteoporose, ou seja, para mim não desenvolver com muita frequência risco de inflamações articulares. Tanto um quanto o outro são os dois muito ruins. E dentro das causas correlacionadas, a gente tem, em primeiro lugar, a obesidade, que está intimamente ligada com o seu estilo de vida. Tem sobrepeso? Você imagina que eu fui uma pessoa para ser programada para ter 70 quilos, só que na vida adulta eu tô com 85 quilos. O que acontece? Eu tô sobrecarregando, né, todo o meu esqueleto ósseo. Eu tô me sobrecarregando minhas articulações. Então é lógico que eu vou ter um desgaste maior. Então, pessoas com sobrepeso e principalmente obesidade, que é o aumento de peso
de maior importância do que o sobrepeso, né? Já aí a gente entra por um IMC acima de 30, né? Em relação à altura, a gente faz peso em relação à altura, quando dá acima de 30 a gente já caracteriza obesidade, um excesso de gordura corporal, eu vou ter mais risco de ter um desgaste ósseo maior, tá? Além disso, deficiências nutricionais, lógico, porque se tudo no seu corpo é formado por nutrientes, seu osso não deixa de ter, de também ser formado por nutriente. E os nutrientes são os minerais que vão formar a nossa massa óssea. Então, quando a gente fala de osso, a gente vai lembrar do cálcio e do magnésio, agem em sinergia. Eu vou falar da vitamina D, vitamina A, vitamina K2, que também agem em sinergia. Eu vou falar do silício orgânico, que também é importante. Então, se eu não tiver boro, manganese, menos quantidade, mas também são importantes para a saúde óssea. Se eu não tiver nutriente em quantidades adequadas, eu não vou fazer com que a saúde óssea seja mais preservada e mais duradoura ao longo da minha vida, certo? E aí eu tenho que corrigir essas deficiências. Eu atendo às vezes muitas meninas que têm anorexia, né, importante, ou bulimia, que são desnutridas. Aí quantas e quantas meninas nessa adolescência, bailarina, que já chega com uma osteopenia. Por que será, gente? Porque tem deficiências nutricionais importantes. E quando você tem deficiências nutricionais importantes, para sobrevida, você vai começar a consumir suas estruturas, inclusive a massa óssea, né? Os dentes começam a ficar também mais fragilizados e o osso também. Então você pode desenvolver uma osteopenia por deficiências nutricionais. E olhem só a importância da alimentação das nossas crianças. Calma que eu vou chegar lá. Por que será que a gente está com tanto problema já de osteopenia, osteoporose, já muito cedo, de forma precoce? Vejam só onde que eu quero chegar. Fora isso, lógico, o sedentarismo. Quando eu faço exercício físico, eu não só estou trabalhando músculo, mas eu também estou dando fortalecimento para a parte articular que está sendo exigida, tendões, ligamentos, músculo e osso que está sendo tracionado. Então, exercícios resistidos, exercícios de força são super importantes para a gente poder preservar a nossa massa óssea, tá? Então, o sedentarismo, né, a falta de movimentação, a falta de exercício, a pessoa só pensar em fazer cardio, aeróbio, não vai dar a saúde óssea que eu preciso. Precisa fazer exercício de força, exercício resistido. Isso é importante. Alongamento. Quem não alonga também não cresce. Isso é importante, não dá saúde óssea articular. Elas precisam sofrer essa flexibilidade, porque com o tempo essas estruturas vão ficando rígidas. E isso vai dar maior risco de lesão, tá? Bom, uma coisa que também é muito importante são as disfunções hormonais, aí que eu quero chegar na questão da menopausa, né? Porque quando você tem deficiências hormonais, principalmente estrogênica, isso acontece a partir dos 40 anos para as mulheres, você vai ter mais desgaste da matriz óssea. Então a gente tem dois tipos de células ósseas, osteoblastos, ele bota, né, nutriente no osso, ele forma a matriz óssea, lembra assim, osteoblasto bota e osteoclasto quebra. Então eu tenho osteoblasto, osteoclasto. O clasto quebra, o blasto constrói. Então, na falta de estrogênio, eu vou ter muito mais a quebra, esse desequilíbrio de desgaste, degradação da matriz óssea em comparação ao crescimento, à formação desse osso. E quando eu tenho esse desequilíbrio, eu vou ter mais então desgaste por conta de uma deficiência estrogênica. Então, mulheres que fazem a reposição hormonal na menopausa estão mais prevenidas de ter osteopenia e osteoporose.
Grande parte das mulheres que chegam até mim com 65, 60, 55 anos, que já tem osteopenia, você pergunta para elas, fez reposição hormonal ou faz reposição? Não, não faço. Pode colocar, a gente tem trabalhos hoje já bem descritos com relação a isso. A relação da terapia de reposição hormonal e as evidências, a incidência de osteopenia e osteoporose. Lógico que a gente tem uma correlação grande. As mulheres que não puderam fazer ou não fazem por algum motivo reposição hormonal vão ter mais precocemente, de uma forma mais severa, o enfraquecimento ósseo. Tá? Por isso, essas mulheres que talvez não possam, tem que trabalhar mais nutriente, tem que trabalhar mais exercício de força, tem que trabalhar mais ainda para prevenir que tenha esse enfraquecimento, ó. Tá? Então isso é importante. O hipotiroidismo, que também não deixa de ser uma disfunção hormonal, também pode promover um desgaste ósseo. Então cuidado aí, deixa essa tireoide controlada, mesmo que você tenha um hipotireoidismo, que não seja uma autoimune, simplesmente por uma disfunção na sua glândula tireoide, né, por uma inflamação, ou se é autoimune, que seja, as duas coisas a gente tem que estar sempre controlada, porque está intimamente ligada o bom funcionamento da sua tireoide com a saúde óssea, tá? E é lógico, o uso de medicamentos como o glicocorticoides também acabam prejudicando a saúde óssea. O uso também de outros medicamentos que podem estar desgastando, como eu vou falar para vocês. Tem muitas coisas na alimentação que vão dar desgaste ósseo e o próprio envelhecimento, porque degenera músculo e degenera osso, tá? Bom, e falando sobre isso também, entre as causas que podem estar promovendo essa maior incidência de tanto problemas osteoarticulares como ou problemas ósseos, né, disfunções, enfraquecimento ósseo, a gente tem já uma alimentação precária na gestação. Então, quando a mãe não se prepara, né, durante todo esse período, não se cuida, na verdade, no período gestacional, que é onde você também faz a gente fala uma programação metabólica dessa criança, né? Não tem deficiências de cálcio, deficiência de vitamina D, deficiência de magnésio, pode promover já uma criança que vai ter um risco maior na vida adulta de ter enfraquecimento ósseo. Então, olha a importância da gente ter uma alimentação boa já durante o período gestacional. Outra coisa muito importante são os nossos jovens, adolescentes. A gente sabe que maior armazenamento de cálcio nos ossos é feito na adolescência. E qual que é a alimentação dos nossos adolescentes? Excesso de refrigerante, e a Coca-Cola, gente, ela diminui muito a absorção de cálcio, né? Que é o pior refrigerante de todos. Todos são péssimos. A Coca é péssimo ao cubo, né? Para não falar outra coisa. Rica em sal, né? Que também o sal, gente, cada 500 miligramas que eu consumo aí de sal a mais durante o meu dia, eu vou ter uma perda óssea, né? Uma perda de 10 miligramas de cálcio lá na urina. Então, olha só que horror. Então, esse hábito, na verdade, essa mudança de paladar que a gente tem aí já na infância e na adolescência, o pessoal nem experimenta e já bota sal. Então, excesso de sal vai promover maior perda de cálcio urinário, tá? Então, cuidado. E não é só o sal do saleiro, é o sódio de alimentos industrializados, alimentos processados, ultraprocessados. Então, isso também vai promover essa perda urinária. Tanto é que um dos exames que a gente pede para você poder analisar o volume de cálcio excretado através da urina, para saber se está tendo grandes perdas. Às vezes acontece isso, e a perda às vezes é porque essa pessoa está ingerindo muito sal, muito refrigerante, e isso acontece já nos jovens. Adultos também, né, gente? Pelo amor de Deus, fast food, alimento industrializado, processado, refrigerante, tudo isso é péssimo, né? E aí tem uma alimentação, além de tudo, essa juventude pobre em nutriente. É alta densidade calórica com baixa densidade nutricional, né? Isso já dá uma condição muito favorável para ter uma massa óssea de má qualidade. Olha que legal, né?
Que bom que a gente vai estar... Então você que tem já jovens na sua casa, já vai alertando com relação a isso, tá? E a gente pega os jovens pela prática de exercício, ainda mais os meninos querem jogar mais bola, as meninas querem ter o corpo melhor. Fala, ó, pra você manter isso, você tem que ter o osso bom, e pra ter o osso bom tem que comer direito, tá? Outra questão que a gente tem, então, é essa questão que eu já falei da questão da menopausa, que eu já expliquei isso pra vocês, né? E aí, a gente vai ter que trabalhar uma alimentação, gente, que ela dê o suporte de nutrientes adequado para a saúde óssea e que também seja uma alimentação para diminuir processo inflamatório, caso já tenha instalado um problema articular, que já esteja com dor, já esteja com inflamação, e pensar também na hidratação dessa cartilagem. E tudo que eu vou falar para vocês serve tanto para você prevenir, como também, gente, para você estagnar essa perda óssea, estagnar esse desgaste de cartilagem. E em alguns casos, com algumas exceções, eu já tive muitos pacientes aqui comigo que fazendo o combo, quer dizer, tudo direitinho, a combinação de alimentação, suplementação e exercício físico e tirando aquilo que prejudica da alimentação e da prática de algumas coisas dentro do estilo de vida, o que acontece é reverter e aumentar a massa óssea, tá? Então eu consegui ver isso, né? Em alguns dos pontos que a gente já tinha instalado ali a osteoporose, por exemplo, que é o grau mais severo, que é quando você faz a dessintometria óssea e lá tá menos 2,5 para cima, aí a gente tem a osteoporose, e a osteopenia é quando você tem um negativo de 1,5. Então, quando fazemos a dessintometria óssea, que é protocolo, gente, protocolo, né, que deve ser feito 48, 50 anos. Se você já tem na família já esse tipo de problema, como eu falei que tem essa característica genética, você pode fazer aos 45 anos. Isso é importante. Então isso é prevenção. Porque se já aos 45 anos eu pego já com algum grau de comprometimento já de desgaste de massa óssea, eu já vou intervir aí. Eu já vou ter uns olhos melhores, uma assistência melhor para essa mulher. Então, o que é preventivo? O exame, ele é curativo? Não, é só para mim saber que grau de enfraquecimento ósseo eu tenho. Tá? Então, menos 1,5 osteopenia, menos 2,5 osteoporose. E outra coisa, se puder fazer reposição hormonal, são raras as mulheres que não fazem, vamos fazer, que nós vamos proteger os ossos. Eu falei, gente, do sal. Antes de falar das coisas boas, deixa eu já continuar com as coisas que devem ser feitas para prevenção de desgaste ósseo. Excesso de sal é um veneno, excesso de proteína é outra grande problema, porque se eu faço uma dieta proteica, por exemplo, né, tem a dieta da proteína, lembra? Tem muita gente ainda que faz, né, essa dieta mais cetogênica, com baixo carboidrato e muita proteína, né? Quando eu falo muita proteína, é ter 3 gramas e meia de proteína por quilograma de peso ao dia, né? Uma alta ingestão proteica pode também comprometer a absorção do cálcio e pode favorecer a excreção dele urinária. Tá? Então, cuidado com o excesso demais de proteína para não sobrecarregar os rins e também não fazer excreção de cálcio. Cuidado com o excesso de sal, que também faz excreção de cálcio. Outra coisa muito grave para quem já tem osteopenia e osteoporose é o tabagismo, né? O cigarro degrada a matriz óssea. Então você que é fumante, pelo amor de Deus, além de 10 mil problemas que podem ocasionar o tabagismo, ele também vai degradar a matriz óssea, aumenta aquelas células que são osteoclastos, tá? Então vai degradar a massa. E outra coisa, gente, além disso, a bebida alcoólica, excesso de bebida alcoólica vai fazer degradação de matriz óssea. E vai prejudicar para quem faz reposição hormonal. Porque bebida alcoólica ocupa o mesmo receptor do estrogênio.
Então, olha só a complicação. Então, eu faço reposição hormonal, mas eu tomo muita bebida alcoólica. Eu não vou ter os benefícios que eu posso ter da reposição hormonal. Por quê? Porque o álcool, né, os metabólicos do álcool vão ocupar os receptores celulares estrogênicos. E aí eu não vou fazer com que esse estrogênio me previne o desgaste ósseo, que ele deveria fazer. Então, eu estou falando isso, gente, porque eu sei que hoje, infelizmente, às vezes até por uma questão, vou tomar uma tacinha só para desestressar, e aí começa a querer fazer isso todo dia, aí uma tacinha só não é suficiente, aí vai aumentando, quando vocês vão ver, vocês já estão numa quantidade de bebida alcoólica, já numa dependência, 1, 2, 3 tacinhas para poder ocasionar e dar para vocês aquele bem-estar de, estou relaxada, eu mereço, já que meu dia foi estressante. E aí quando você vai ver, você não vai ter os benefícios da sua reposição hormonal e você vai começar a ter problemas decorrentes disso, a nível hepático, a nível muscular, a nível ósseo, entre outros, né? A desbiose intestinal e tudo mais. Então, esses são os problemas grandes que a gente tem para poder deixar esse cálcio bonitinho lá quando eu der pelo nutriente ou pelo suplemento, tá? Não posso esquecer de falar nada aqui para vocês. Bom, muito bem. Agora, falando de alimento e de suplementos, o que eu tenho que pensar? Bom, quem são os alimentos mais importantes, suplementos mais importantes para a saúde óssea? Lógico, vamos falar do cálcio em primeiro lugar? Vamos, mas antes disso, deixa eu ver se tem alguma pergunta. Boa noite, Aninha. Aqui, peraí, deixa eu ver quem tá aqui me falando, peraí. A Margot fala, estou com 20% de osteopenia. Então, tá vendo, Margot? Vamos lá, agora vamos cuidar. Nada de alimento industrializado, sal em excesso, açúcar em excesso, refrigerante, tudo isso tem que bebida alcoólica, tudo isso que eu tô falando, né? Então já vamos, agora eu vou falar o que é legal. Fabiana, obrigada, parabéns, já estão me dando parabéns desde o dia. Olha, quantas e quantas mensagens, muito obrigada, viu? Eu ia agradecer no final, mas já tô agradecendo a todos vocês que mandaram mensagem do aniversário de ontem. Hoje já tô com 63 redondo, hein, gente? E por isso tem que cuidar bem do meu osso. Aqui, graças a Deus, ele é forte. Bom, vamos lá. Mas em compensação eu tenho genética, ou seja, eu tenho polimorfismo genético para problemas articulares. E por isso que eu tenho que tomar muito cuidado com os meus exercícios para não ter lesão. Oi, Ju, tudo bem? Oi, filha, aqui é perguntas adicionais. Aqui, consigo me matricular no dia? Tatiane, sim, se consegue. Você está falando do programa de menopausa? A gente tem a inscrição até dia 3, mas dependendo do seu caso, você pode mandar um WhatsApp pra gente e a gente vai ver o que consegue fazer, tá, Tatiane? Bom, agora falando de suplementos, vamos pensar primeiro no cálcio. O cálcio, gente, é um suplemento que eu vou pensar primeiro em priorizar alimento. Porque quando a gente faz prescrição de cálcio, a gente tem que tomar muito cuidado. Por quê? Porque o cálcio constipa demais, né? E se eu não der o cálcio certo, eu vou fazer mais constipação ainda. E às vezes, se eu não tiver os outros nutrientes em quantidade adequada, como vitamina D, magnésio, vitamina K2, esse cálcio vindo por suplemento e não por alimento, pode ir lá calcificar tecidos moles. Pode ir lá numa artéria e fazer calcificação, pode ir numa mama fazer calcificação. Então, por isso, o cálcio é um dos suplementos que eu vou priorizar alimento. E quem acha que é importante só os laticínios para fazer uma boa ingestão alimentar de cálcio, está redondamente enganado. Porque o cálcio vindo dos laticínios não é o cálcio mais aproveitado pelo nosso organismo, né? Ele é um cálcio que tá em desbalanço com o magnésio. Então a gente não tem uma coisa chamada biodisponibilidade boa do cálcio. Por isso que eu não vou dar preferência, e nem tem grande parte das mulheres que eu atendo e de homens também, que nem podem consumir nada lácteos. Porque outro grande nicho de mercado que eu tenho
de mercado não, digo de foco de pacientes, né? Seria problemas gástricos intestinais. E grande parte desses pacientes não pode consumir lácteos. Então, não se preocupe, porque não é do leite, do queijo, do iogurte que vocês vão obter o melhor cálcio, porque ele não tem boa biodisponibilidade, certo? Vamos pensar em quais alimentos que seriam bons de cálcio e que não são os lácteos. Vamos pensar que o coentro é excelente. Por 100 gramas de alimento, eu tenho 780 gramas, ou melhor, miligramas de cálcio. E eu preciso fazer uma ingesta de 1.200. Então, se eu preciso de 1.200 miligramas de cálcio, só 100 gramas de coentro já me dão 780. A sardinha, gente, tem 438 em 100 gramas. Olha que maravilha, ainda me dá ferro e me dá proteína. Quando a gente fala do feijão branco, ele dá 240 miligramas de cálcio. Feijão branco, gente, que dá para fazer salada, refogado, creme com feijão branco, fica uma delícia. Amêndoa é outra fonte riquíssima de cálcio, 237 miligramas de cálcio nas amêndoas. Pode ser uma farofa de amêndoa, posso comer amêndoa, posso tomar um leite de amêndoa, que é o leite que também é enriquecido de cálcio. Posso fazer requeijão de amêndoa, dá para fazer um monte de coisa com amêndoa. O manjericão tem 211, a linhaça tem 211 igual manjericão. E aí, olha, vou falar para vocês, sabe quanto tem só? Eu fiz aqui para comparar. O gergelim tem 131, olha o tahine, gente. Para quem gosta, sabe, a pasta de gergelim é ótima, ela tem 131. Em compensação, ó, se eu pegar aqui, ó, 100 ml de leite, tem 123. Olha só, ela bate aqui nos mais baixos. E não é tão biodisponível. Hein? E o iogurte, 157 em 100 gramas. Né? Então, gente, o que acontece? As pessoas não têm ideia de que tudo isso daqui, a sardinha, gergelim, amêndoa, coentro, feijão branco, tem uma boa riqueza de cálcio. Então eu chego no requerimento de cálcio, né, fácil pela alimentação. Eu posso estar consumindo, ó, castanha do Pará, amêndoa, eu posso consumir os vegetais verde escuro, posso consumir o coentro. O coentro você pode jogar em qualquer lugar na sua alimentação. E eu chego fácil no requerimento, tá? Agora, logicamente, isso se caso eu ver que mesmo assim não estou conseguindo chegar em bons níveis de cálcio, eu vou dar um cálcio biodisponível, melhor, que não dá constipação, que é o cálcio citrato de cálcio ou cálcio quelado. Pode ser, né? Cálcio, hoje a gente tem alguns suplementos à base de cálcio, que é cálcio de algas marinhas, que também não dá nenhum efeito colateral. E esse cálcio de algas marinhas, ele tá aqui, gente, ó. Tá? Nesse suplemento que a gente tem no colágeno Bonis, ele é um blend que eu vou falar com vocês, ele tem cálcio de algas marinhas, tá? Que é bem absorvido, que não dá constipação, que isso é importante. Não pode ter desbiose intestinal, e quando você tem constipação, né, já é um sinal que você tem desbiose, e que a gente precisa tratar esse intestino para você poder ter boa absorção de todos os nutrientes, tá? Então, cuidado, meu problema de dar cálcio é esse. Mas se for ter que te dar, eu dou esse tipo de cálcio, citrato, quelado ou o cálcio de algas marinhas, ok? Bom, muito bem. Agora, uma coisa que eu preciso dar de suplemento é a vitamina D. Porque a vitamina D, gente, ela dificilmente eu vou chegar no requerimento com fontes alimentares. Quando eu tenho já osteopenia, osteoporose, eu tenho que ter pelo menos 40, 50 nanogramas por decilitro de vitamina D sanguínea. Então, gente, cuidado com isso. Vitamina D é muito importante. Você que está na menopausa, você que já tem osteopenia, osteoporose, problema articular, não deixe sua vitamina D cair abaixo de 40. Não deixe. Se puder ficar nos 50, melhor. Não tem toxicidade. Só que a vitamina D, para ela poder agir adequadamente, ela precisa ter a K2 junto. Então, é importante a gente fazer a vitamina D, por exemplo, eu vou fazer, sei lá, 2.000 unidades de vitamina D, eu vou fazer 100, 120 microgramas de vitamina K2
Porque a vitamina K vai levar esse cálcio, né, para o osso, juntamente com a vitamina D. Senão esse cálcio vai aí para tecidos moles. Eu preciso ter vitamina A. Para cada 2.000 unidades de vitamina D, eu preciso ter 200 miligramas de vitamina A. Então é tudo algo que age, as minerais que agem em sinergia. Então vitamina D, vitamina K2, vitamina A, isso daí é sempre um suplemento que eu faço em conjunto, porque eles agem em sinergia para levar o cálcio para o osso, é importante, tá? Bom, e aí eu tenho que pensar muito no magnésio, porque eu falei para vocês, olha, cálcio age em sinergia com magnésio, então eu preciso dar 2 de cálcio para 1 de magnésio pelo menos. E magnésio eu chego fácil no requerimento dele na alimentação, porque tem muitas boas fontes de magnésio. Quer ver só? Magnésio eu tenho por fruta, por leguminosas tem muito magnésio, abacate, a banana tem muito magnésio, então assim, feijão, ervilha, lentilha, o grão de bico, mesmo feijão branco que eu acabei de falar para vocês. Então eu chego fácil nesse requerimento de magnésio. Então eu consigo, às vezes, até as raízes têm magnésio, o inhame, a batata doce, mandioca, também são boas fontes. Então dá para chegar, mas às vezes eu preciso fazer a suplementação de magnésio, porque às vezes eu penso também, geralmente a mulher na menopausa tá mais ansiosa ou não dorme direito, ela precisa relaxar mais. Então, como o magnésio, ele não só age em sinergia, tem que estar em boas quantidades para agir em sinergia com o cálcio e fortalecer a massa óssea, e ele tem essas outras ações, então eu geralmente dou um pouquinho do suplemento para poder também contemplar essas outras funções dele, né? Então, o magnésio é um mineral importante. Eu dou ênfase na alimentação rica em magnésio, mas também eu faço às vezes a suplementação. Mais fácil fazer de magnésio do que fazer de cálcio, tá? E como eu falei para vocês, aqui também eu já tenho magnésio, porque a gente sabe que faz parte da saúde, também da saúde óssea. Então, ó, lembra, vamos falando aí junto, vamos decorando, escrevendo no papel. Preciso ter bons níveis de vitamina D, magnésio, pelo menos 2,2, os níveis que eu gosto de magnésio ideal no sangue. Cálcio, eu preciso ter... Cálcio, dificilmente vocês vão ter deficiência de cálcio no sangue. Porque para você poder ter sempre cálcio em quantidades adequadas no sangue, você vai tirar do osso e pôr no sangue, né? Mas você não vai ficar com a deficiência de cálcio sanguíneo, não vai. O que a gente tem que ver é se você não tem perda urinária, por isso que a gente tem que fazer esse exame, né? Que é melhor do que só dosar cálcio no sangue, tá? Então a gente vê se você tem perda de cálcio na urina, a gente precisa a vitamina D, vitamina A com K2, o magnésio, geralmente de 200 a 400 miligramas ao dia, de magnésio citrato ou magnésio quelado, ou então magnésio de algas marinhas, que também é importante. E calma que tem mais, né? Vamos lá, quem me perguntou aqui? Maria José. Boa noite, a Lima fala assim pra mim: você faz a vitamina D, K2 e A? Eu faço manipulado, mas a gente tem prontas de 2.000. Se a tua necessidade for 2.000 unidades de vitamina D, você tem a Sinergia, que a gente já tem ela, chama vitamina D Sinergia. A Sinergia peraí, deixa eu falar para vocês aonde que ela é. Aqui no computador. É da Essential ou da Pura Vida? Vitamina D3 Sinergia. Aqui é da Pura Vida, gente. A Pura Vida já tem essa vitamina D3 que, inclusive, peraí, eu tô com ela aqui, ó, eu querendo mostrar. Ó, tá vendo? Essa é uma vitamina D que já tem vitamina A e K2, tá? É uma vitamina que já tem tudo isso. A grande parte dos suplementos hoje, eles já estão pensando nessa combinação, porque é muito mais inteligente, porque eles agem, como falei, um dependendo do outro. Quando o paciente precisa de dosagem tipo de 5.000, de 7.000, eu como nutricionista só posso passar até 4, né? Aí então eu faço manipulado.
pode ser feito manipulado também, tá? Mas se for de 2.000, a gente já tem disponível no mercado, seria essa daqui da Pura Vida, tá? E aqui também eu já tenho essa combinação, mas aqui eu tenho, além de ter vitamina D, K2, vitamina A, eu tenho cálcio, que é importante, eu tenho cúrcuma, que é importante, que eu vou falar agora, para proteger das dores, e eu tenho uma coisa muito legal, que oh meu Deus, ácido hialurônico, que é muito interessante também, tem um pouco de boro, que é bacana, né? Então é legal porque ele já tem essas combinações também. Silício, que é importante. Então, além de ter vitamina D, A e K2, magnésio, cálcio, aí eu vou falar para vocês, eu preciso ter cúrcuma. Cúrcuma, principalmente se você tem dores articulares, ela age como um baita anti-inflamatório, né, gente? Muito bom. Então, a cúrcuma é excelente, ela vai não só a nível de alimentação, você pode fazer aí uso de shot de cúrcuma, pôr em temperos e tudo mais, em sucos, né? Pode estar usando ela. A gente tem a cúrcuma em pó, bárbara para isso, mas também pode fazer encapsulada, tá? Cúrcuma. Então dá pra gente fazer ela com uma dosagem de 150 miligramas por dia, que age muito bem reduzindo as dores articulares. E quando a gente fala em dor articular, eu vou até mostrar um suplemento que já tem a cúrcuma. Olha, gente, aqui, ó. Que eu não tô fazendo propaganda de suplemento, mas eu quero mostrar isso para vocês, né? O Moriflex é um suplemento muito bom para problemas articulares, para saúde articular, ósseo-articular. Por quê? Porque ele já vem com cúrcuma, ele já vem com ácido hialurônico, já vem com colágeno tipo 2, que é isso que eu preciso quando eu tenho problema articular. Eu preciso do colágeno tipo 2, tá? Quando eu tenho só o problema ósseo, o colágeno tipo 1 já me basta. Mas quando eu tenho articular, já entra o colágeno tipo 2. Então aqui, gente, ele tem toda essa combinação. Cúrcuma, colágeno tipo 2, enxofre, que também aumenta a síntese de colágeno, ácido hialurônico, que ajuda na lubrificação, né, naquela hidratação, a condroitina, também que vai promover mais essa hidratação entre as articulações, vitamina D3 e magnésio. Gente, esse suplemento, eu falo por mim e para os meus pacientes que eu prescrevo, eu não fico sem, porque as dores articulares melhoram muito. E vocês, aqui ó, esse daqui é da Central Nutrition, podem comprar pelo site ou por lojas de suplementos, não tem problema. Eu quero mostrar isso porque eu não tenho pretensão, gente, de fazer, ó, aqui tem Essential Nutrition, esse daqui é da Pura Vida e esse daqui é da Central Nutrition. Cada um é cada um. Só que eu sei que vocês precisam de coisas boas. Aí, o que acontece? Se eu não mostro essas coisas para vocês, vocês vão lá na farmácia e o rapaz da farmácia, o farmacêutico, que não tem instrução nenhuma, né? Às vezes, ou não o tão suficiente, não estudou suplementação, como a gente que estuda tanto, às vezes é um atendente, não é um farmacêutico, ele vai ver lá o que precisa sair da farmácia, eles vão falando para vocês. Então eu estou mostrando coisas que funcionam, que são boas. É caro? Não é barato. Vocês vão ver, dá para comprar em vezes, talvez pelo site, não sei. Mas são suplementos bárbaros, nobres, que vão funcionar. Porque para tomar coisas que não funcionam, é melhor não tomar. Então investe só na alimentação, tá? Então seria excelente. A Boswellia também, que às vezes eu faço manipulada ou às vezes já tem pronta. A Boswellia diminui muito dores porque ela ajuda muito nessa questão de inflamação, como anti-inflamatória. E eu preciso falar para vocês de um suplemento chamado Chronic. O Chronic, gente, ele é da Aegis. Para quem já me escutou falar sobre Hormona, é da mesma marca do Hormona. Ele é um ativo vindo da Amazônia, também totalmente natural, é um fitocomplexo que a gente chama, e tem geranil, geraniol, D-tocotrienol, que faz um aumento na mineralização óssea, né? E diminui então essa perda de massa óssea, diminui as dores, então ele fortalece a massa óssea. Eu falo que assim, é um baita suplemento, né? Tem ação anti-inflamatória, chama-se Chronic, né? Então, Chronic,
C, tá? Chronic, que a gente dá em torno de 300, 500 miligramas, já tá bom, tá? Mas ele é muito bom para dores articulares, para melhorar a mineralização óssea, né? Se eu puder juntar ele então com o Moriflex, né? Ou então se eu tiver, Chronic, com esse para quem tem articulação que não esteja legal, para quem tem osteopenia, osteoporose, o Chronic com isso, que é o colágeno Bonis, tá? A Pura Vida também tem colágeno para osso agora, para vocês verem que como isso tá numa incidência, como esse problema, essa disfunção, essa perda de massa óssea tá muito incidente, né? Porque todas as indústrias agora tiveram esse olhar de fazer a Pura Vida Essential, que tem as duas melhores, né? Entre tantas, mas são duas bem importantes, as duas fizeram. Tá? Então, isso é importantíssimo. E aí, bom, falei para vocês que o que deve ser evitado, né? E também não esqueçam que muito fitatos podem diminuir a absorção de cálcio também. Então, excesso, para quem já tem perda, né? Excesso, gente, de chocolate. Pode consumir um pedacinho, 30, 15 gramas de chocolate amargo? Pode, mas o cacau faz uma competição na absorção de cálcio. Cuidado, chamate, café, refrigerante eu já falei. Cuidado, porque isso tudo diminui a absorção de cálcio, além de excesso de fitatos, que está presente principalmente em alimentos como o espinafre. Mas isso é só se você usar muito, comer demais. Eu vou falar para vocês que o excesso mesmo que eu busco nos meus pacientes é não ter excesso de muito sal, de muita proteína, a bebida alcoólica, o tabagismo, o cuidado, porque não pode ter sedentarismo, pelo amor de Deus. E uma coisa que eu gosto muito e é importante, a gente ter sempre o uso de pré e probióticos, né? Para melhorar a saúde intestinal, digestiva, para melhorar a absorção de cálcio. Lembrem que se você tiver gastrite, tá fazendo o uso prolongado de inibidor de bomba de prótons, que é assim, nossa senhora, tem muitas marcas hoje, né, Prazóis e Ibezem e um monte de outros produtos aí que são a base de inibidores de bomba de próton, e a gente sabe o que tem de gente aí com gastrite, um dos efeitos colaterais é diminuir a absorção de cálcio e de magnésio, de vitamina D, né? Então cuidado você que tem gastrite, porque você pode também promover um problema na sua massa óssea se você tiver gastrite. E também se a sua microbiota não estiver saudável, né? Porque se você tem uma desbiose intestinal, você tem má absorção de nutrientes, inclusive esses todos que eu falei, né? Vitamina K é formada lá no intestino, de microbiota intestinal. Então cuidado, gente, com essa questão, né? É importante, deixa eu ver, hidratar bem também é importante, lógico, né? Ai, vamos ver se tem mais pergunta aqui para baixo. A Valdenice fala, tem algum suplemento já pronto com todos esses? Mostrei, ó, esses dois, viu, Valdenice? O colágeno Bonis e o Moriflex. Vocês estão vendo aí ao contrário, né? Mas são esses dois, eu tô falando. Depois, qualquer coisa, eu tiro uma foto. Keila, Pura Vida, é isso mesmo. É esse daqui, a vitamina D Sinergia. Tá aqui. Aqui, vamos ver. A Margot fala, doutora, quais os níveis ideais de cálcio sanguíneo? Então, níveis ideais depende se é calciônico ou não, né? Então, a gente tem aí mais ou menos 1,2, mas dificilmente você vai ter problemas de baixo cálcio sanguíneo. Como eu te falei, você sempre vai buscar o cálcio no osso para equilibrar o sangue, né? Isso é importante, né? A gente tem aí a questão muito importante do cálcio no sangue. Então, por isso que é difícil você, para contração muscular, cálcio contraindo o músculo junto com magnésio. Então, não dá para você ter baixa quantidade de cálcio. Tem vários problemas. Por isso que você vai roubar do osso para pôr no sangue. Então, é um marcador que a gente faz, mas ele não é o mais importante para você poder avaliar isso. O melhor é fazer cálcio urinário. Onde encontra esse sachê? Em site, viu, gente? Em site a gente encontra da Essential Nutrition, tá? Da Pura Vida, eu tenho um cupom de desconto, que é ROSEPV, tudo maiúsculo, tá? Da Essential vocês têm que ir lá no site
e verificar. Eles têm também, às vezes, combo de desconto e tarará. Aqui é Central Nutrition. Ó, ela tem artrose. Quem tá falando isso pra mim é a Ellen. Então, a artrose se beneficia muito com o Oriflex, viu? Vitamina D tem que estar bem legal também. A boswellia, a cúrcuma, investe nisso, hein? Investe, alonga, fortalece músculo, faz exercício resistido, pelo amor de Deus, para não piorar. Se não vai melhorar, pelo menos que pare o desgaste, isso é importante, tá? Que pode ser acelerado dependendo do seu estilo de vida. Aí sim, né? Mostra, por favor, aí. Já mostrei, né? O que, meu amor? Esse aqui, já tô mostrando. Tem um outro aqui que eu separei, que é esse, ó. O colágeno to joint. Esse também é da Essential, né? Da Essential. Esse colágeno também que é para juntas, por isso que ele é to de 2, joint, tá? De juntas. Ele também vem aqui com magnésio, vitamina D3, com K2, colágeno tipo 2, tá? Vitamina C. Então é muito legal também, ó. Ele é mais em conta, tá? Ele tem um preço melhor, mas também é muito bom, é da Essential. Eu gosto muito dele, tem de sabor, parece um refresco, gente. Só que isso você tem que fazer pelo menos por uns 3 meses, né? Massa óssea não é uma brincadeira. A gente tem que... São estruturas. Então você tem que estar sempre em constante consumo desses suplementos. Porque dificilmente já nessa idade, né, 50 anos, você tem uma boa digestão e absorção daquilo que você come. E nem sempre, todo dia, você come todos esses alimentos que eu acabei de falar. Muito embora, não pode deixar para trás, né? Não é só tomar o suplemento e não comer direito. Então, vamos fazer o consumo desses alimentos ricos em cálcio que eu falei, rico em magnésio, né? Isso é importante, gente. Pelo amor de Deus, deixar de consumir aquilo que vocês não podem porque degrada muito o osso. Então, vamos enfatizar isso. E tomar o suplemento e fazer o exercício. Eu falei que dessa maneira eu consigo, para alguns pacientes, eu até vou pegar algumas amanhã, vou mostrar nos stories, a minha paciente, algumas pacientes que reverteram esse quadro de osteopenia e osteoporose. Vocês vão ver só como a gente consegue. Médico meio que duvida disso, tá? Mas eu já consegui isso aqui. Martins, doutora, em um suplemento para pernas cansadas e pesadas. Então, mas daí é circulatório, é outro departamento, né? A gente tem que pensar também em reduzir inflamação, reduzir peso, reduzir inflamação, emagrecer para desinflamar ou desinflamar para emagrecer. Eu fiz esse post, gente, a gente precisa emagrecer para desinflamar. Então, ver essas questões de varizes, de vasos, aumentar a circulação, melhorar a água, reduzir sal, tudo isso te ajuda, né? Beterraba é um vasodilatador, quem sabe você melhora essas dores, né? Então, vamos ver isso tudo. Aldineia, vou estar falando o quê? Você pode repetir novamente para eu anotar? Será que são suplementos? Vamos lá, ó. Chronic é aquele suplemento baita que lembra que é da Amazônia, anti-inflamatório e melhora e fortalece a massa óssea. De 300 a 500 ml, mas precisa ser manipulado. A cúrcuma e a boswellia como anti-inflamatório. Vitamina D3 com K2 e vitamina A, agem em sinergia. Para quem precisar de 2.000, essa seria uma boa opção, ou senão tem que fazer manipulado. Quem tem problema articular precisa do colágeno tipo 2, que está presente aqui, pode se juntar, ou pode ser esse aqui, né? Que é o colágeno to joint, ou o Moriflex. Então, eu preciso ter uma boa quantidade aí de magnésio, de ácido hialurônico, vitamina C, colágeno tipo 2, a cúrcuma, tudo isso para aliviar dor e melhorar a condição de saúde articular. Se eu tô falando de osso, eu vou falar de alimentos ricos em cálcio, alimentos ricos em magnésio, vitamina D, vitamina K2, vitamina A. Isso tudo é importante. Ácido hialurônico já é mais para articulação, mas para o osso isso é fundamental. Cálcio, magnésio, vitamina D, né? Super importante. A D sempre com K2. Cálcio, magnésio, vitamina D, tá? E sempre a D com K2 e vitamina A.
Deu para vocês pegarem e anotarem direitinho, gente? E aí, alimentos ricos nessas fontes, hein? Alguém pode colocar esse último? Que último? Vamos lá. Aqui, ó. Tá vendo? Colágeno to joint. Keila, chá verde também. Olha, o chá verde tem cafeína, mas ele não rouba tanto cálcio como o chá mate, chá preto, chá oolong e o café, né? Que tem um teor de cafeína bem mais alto. E o bendito do refrigerante, pelo amor de Deus. Esse tem que sair mesmo de vocês. Ó, probiótico, eu gosto muito. Que é um probiótico custo-benefício bom? O Sinfor, gente. Sinfor é excelente. Sinfor tem sachê, tem cápsula. Eu acho ele um baita probiótico. É bom, né? A gente tem aí um bom... O Culturelle tem na farmácia em cápsula. Eles também são cápsulas que só abrem lá no intestino. A gente tem o Pura Biotics da Pura Vida também, se vocês quiserem comprar com o meu cupom de desconto também é legal. Então, esses são ótimos probióticos. Doutora, a glutamina é boa? Keila, não quando a gente está falando de osso e de articulação, ela não teria muita influência, né? Um aminoácido que vai agir mais a nível de barreira intestinal. Se o paciente tiver com uma permeabilidade no intestino, imunidade, a glutamina age sobre outros aspectos. Por que o organismo dificulta a absorção de vitaminas? Porque às vezes você pode ter uma desbiose, Karen, um desequilíbrio de microbiota intestinal, ou tem baixa produção de suco gástrico, ou excesso de suco gástrico, então aí, ou não come o nutriente. Então às vezes, ou é porque você não come os nutrientes, ou porque você não tem boa digestão dos nutrientes, né? Ou porque você está expelindo ele não está chegando aonde ele deveria chegar. Então a gente pode ter, durante todo esse processo de deficiência nutricional, uma dessas três causas. Ou eu não como nutriente, ou eu não faço boa metabolização, ou eu não faço bom transporte dele, tá? Aqui, desgaste na coluna, hérnia. Então, desgaste na coluna e hérnia, cálcio, magnésio, vitamina D, importantíssimo. Cúrcuma, ácido hialurônico, isso tudo que eu falei vai de acordo, vai de encontro ao que você precisa. Aqui, vamos lá. Quem é diabético e toma insulina regular, o quê? NHP pode usar esses produtos? Sim, não tem nada a ver, nenhum deles tem açúcar, gente. O excesso de cálcio pode causar problema cardiovascular? Sim, excesso de cálcio pode fazer calcificação, né? Então, por isso que a gente não pode só pensar no cálcio e não pensar no magnésio. Então, geralmente, a gente tem que pensar no magnésio sempre em sinergia com cálcio. Nunca dá só cálcio isolado. O colágeno tipo 2 tem que estar associado ao ácido hialurônico? É melhor, porque o ácido hialurônico ele vai fazer melhor lubrificação nessas cartilagens. O colágeno tipo 2 é o colágeno mais prevalente para a cartilagem. Então ele faz a estrutura da cartilagem, o colágeno tipo 2, e o ácido hialurônico a lubrificação, tá? O ideal é que eles estejam juntos. Ó, não esquece de pé de galinha, hein? Também é bom. Lembra que é cartilagem, né? Aí, ó. O caldo de ossos é excelente, é puro colágeno, gente. Colágeno ótimo. Então, vocês aí que não conhecem, eu preciso parar a live agora, ó. Porque senão eu não vou conseguir gravar. Colágeno para ossos, né? Que eu posso depois, amanhã, manda para mim o print, que vocês querem o print que eu tiro uma fotinho. Ó, gente, uma ótima noite para vocês. Adorei estar aqui presente. Vou gravar essa live. E se eu não respondi, pode mandar a pergunta. Ó, não esqueçam de participar do grupo Programa de Menopausa. Não esqueçam que eu vou falar tudo isso e muito mais, hein? Até. Boa noite para vocês. Obrigada.